Olá, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar sobre o caso do Jeffrey Epstein, especificamente sobre os documentos, né, a famosa lista desse caso e dessa comoção toda e dessa atenção toda que esse tema tem recebido na mídia americana. Esse caso é um caso muito curioso, né? Ele é um caso sobre um- uma pessoa muito rica no mercado financeiro que era um pedófilo que explorava meninas menores de idade, 17, 16 anos, chegando até 12 anos, que é um absurdo. E o mais interessante é que ele não só era pedófilo por si só, mas ele gerenciava uma rede de trazer meninas de diversos lugares, inclusive de outros países, e fornecia para outras pessoas famosas, né? Tem um príncipe aí da Inglaterra envolvido, especula-se nome de Bill Gates e diversas pessoas, inclusive do Donald Trump, que era muito próximo dele, e esse caso gerou uma vontade muito grande do povo de saber quem mais está envolvido. Afinal de contas, a gente não pode tolerar que nossos governantes, os líderes do nosso país, tanto no setor privado quanto no público, estejam envolvidos com esse tipo de coisa, né? A pressão foi crescendo. Uma das promessas de campanha do Trump foi de liberar esses arquivos quando ele assumisse. Trump, que especula-se que também esteja envolvido, ao chegar agora no momento de revelar, disse que não tem nada e que não vai liberar. Isso está causando uma comoção muito grande de ambos os lados, tanto da base dele querendo que isso se libere, quanto da esquerda botando pressão nesse tema. Isso criou uma atenção muito grande, né, sobre esse tema todo. Mas uma pergunta que eu me faço e queria trazer para vocês para além esse caso do nome que está na lista e tudo mais, o que, que a comoção ao redor desse tema gera de reflexão sobre a maneira como a gente está sendo governado, que tipo de interação a gente está desenvolvendo com os governos, né? Porque é um escândalo com nomes secretos, documentos não divulgados, promessas que são feitas e não são cumpridas. Isso não é novo, né? Se a gente for olhar na história aí de todos os países, inclusive, né? Inclusive o nosso aqui, tem vários casos de escândalos que eventualmente caem no esquecimento, ou não tem essa comoção, ou a comoção que acontece não é tão duradoura aí como a comoção que a gente está vendo, né? Isso me faz perguntar o que, que mudou, o que, que mudou de outros escândalos, de outros casos, para esse específico, né? Por que, que esses arquivos estão causando tanta pressão no governo? Porque antigamente era muito fácil você deixar passar, você cozinhava o tema, gerava desinformação através das mídias tradicionais, que muitas vezes serviam o propósito do governo, e ficava assim, meio que por isso mesmo, né? Aquela expressão aqui no Brasil que se popularizou há um tempo atrás, acabava em pizza. Mas hoje parece que isso de fato é um tema muito, muito importante e o governo sente essa pressão, fazendo várias táticas, e a gente vai explorar um pouquinho mais do porquê desse caso, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que os tempos são outros. A maneira como a gente vive a nossa vida, a maneira como a gente interage com as outras pessoas e com as entidades ao nosso redor, nesse caso o governo, mudou, né? Antes de rede social, era uma coisa muito mais fixa, os ciclos eram muito mais longos, o povo votava a cada 4, 2 anos, dependendo que tipo de cargo está levando em consideração. Esperava-se que as ações do governo fossem demorar tempo. A comunicação do governo era muito centralizada por mídias tradicionais, com guardiões da, do conhecimento, da respeitabilidade. Existia aí uma confiança, uma certa paciência muito maior, né? E a interação entre cidadão e governo era uma interação mais rígida, mais longa, mais analógica, né? Mas no momento que a gente começa a viver boa parte da nossa vida online, e muitas pessoas usam o celular por 6, 7 horas, estão o tempo todo nas redes sociais,
também mudou a nossa interação com o governo. A gente começa a sair desse caminho do cidadão que responde nas urnas e que tem uma relação meio lenta, com um delay muito grande entre querer e receber, e começa a se comunicar com governantes e governos de uma maneira online, via aplicativo, recebendo respostas imediatas, com lives e tudo mais. Isso traz uma certa celeridade, uma certa velocidade na interação e também na exigência por respostas, né? O pessoal da direita mais extrema foi a que transformou essa lógica em arma política da melhor maneira, né? Foi o que melhor fez e primeiro fez, né? Desde Trump, é, cara, colocando políticas e respostas e opiniões em formatos de Twitter, Bolsonaro fazendo live toda semana. Então existe ao invés do governante depender das mídias oficiais para se comunicar com o povo, ele bypassa essa mídia e conversa diretamente com a sua base. Isso muda a maneira com qual a gente interage com o governo, mas também muda a definição de prioridades desse governo, né? Então, por exemplo, esses dias eu vi a entrevista do diretor do FBI dizendo que ele estava priorizando as ações do FBI para resolver as questões que o povo reclama online. E tem que ser assim? Não deveria ter alguns critérios técnicos? Não deveriam ter alguns focos estruturantes de longo prazo em questões mais sérias? Construção de infraestrutura, forma tributária, cara, política climática. Esses não são tópicos assim fáceis de contextualizar em um Twitter, em uma live, e nem são tópicos que o algoritmo recompensa que as pessoas estão interessadas em falar. Como que essas questões entram quando a sua priorização está ligada ao que é trend topic, né? Então, essa mudança de cidadão para usuário é central para a gente poder entender esse caso do Epstein, né? E essa pressão com o governo. Dessa forma, fica muito fácil entender as prioridades do porquê do governo e dos temas que são tratados, né? E o que acontece quando o que a base online quer e não larga o osso, como o caso do Epstein, é uma coisa que o governo não pode ou não quer liberar, vai de encontro aos interesses do governo, né? Porque alega-se que tem segredo de justiça, que tem questão de proteção às vítimas, e o pessoal online acha que isso é distração para poder liberar, porque vai incriminar pessoas famosas, e a pressão parece que cada dia só aumenta. O que acontece quando tem esse conflito entre o governo que está acostumado a governar nessa velocidade da rede social, dessa comunicação via Twitter, via meme, e a sua base que quer uma coisa conflitante? Como que essa coisa se resolve, né? Acho que o primeiro passo é o governo vai tentar táticas antigas, que sempre tentou. Táticas de contra-ataque que sempre funcionaram, né? Mudar o foco. Aí vai lá o Trump falar que vai botar açúcar na Coca-Cola, tá chamando o Obama de traidor, tá divulgando o caso do Martin Luther King, tá fazendo várias coisas para tentar desviar o foco. Tá chamando as pessoas que interessam no caso de Epstein de doido, de perdedores, está usando influenciadores que são controlados pelo governo para fazer mudar de assunto, né? Tem uns aí que você procura que o cara um dia ele está falando, eu quero ver o Epstein File, no dia seguinte ele fala, eu confio no governo. Essa mudança aí não tem como ser uma mudança independente, né? Então, ele está usando as armas que tem a seu dispor para poder mudar o foco e fazer com que ganhe esse tempo e a pauta perca força, como já foi utilizado em diversas vezes. Mas se não funcionar? Se não funcionar, porque o modelo ele tem um potencial, nesse caso do Epstein, de se voltar contra o governo. Por quê? As pessoas, estão realmente interessadas nesse caso, tem tudo que todos os elementos para criar interesse, né? Você está falando de pessoas poderosas, você está falando de práticas abomináveis, você está falando de encobertamento
governamental, sistêmico, você fala de deep state, então tem vários elementos aqui que a própria base deles gosta bastante, falam e aplicam em vários outros temas. E tem uma questão aqui também, que é o algoritmo, ele recompensa essa obsessão. Então, quanto mais se fala, mais audiência traz, então mais criadores de conteúdos falam sobre o tema, e assim o algoritmo vai se alimentando, se alimentando, se alimentando. E a arma que sempre foi utilizada pelos políticos de usar o algoritmo para polarização, para emplacar narrativas estranhas ou definir o outro lado como inimigo, agora tem o potencial, não é dizer que vai acontecer, porque esse tema pode morrer daqui a pouco, mas tem o potencial de se voltar como governo e causar um estrago muito, 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 muito grande, né? Isso também é interessante porque traz uma nova lógica do balanço de poder, né? Porque se a interação governo e base eleitoral ela é feita majoritariamente online, se a priorização das ações do governo, ou seja, para onde vai o dinheiro, é baseada nos trend topics, ou nos tópicos que a base quer saber. Quem tem o poder de fato sobre o governo? É a base? É o próprio governo? Ou seria os donos dos algoritmos, dos big techs? Até que ponto a gente consegue garantir que os algoritmos são simplesmente cegos, que não têm certa intenção de desestabilizar o governo ou de estabilizar? Qual que é o potencial de interferência das big techs num tema como esse? Né? E o que isso significa para a democracia? Será que a gente está vivendo num mundo onde, e eu acho que é o caso, tá? Onde os big techs estão virando um novo governo e essa ideia de que o presidente é a figura mais importante, ela acaba sendo um fantoche ou uma ilusão? É uma boa pergunta, né? E as big techs têm um histórico aí muito grande de interferências em eleições, né? Começa lá pelo caso da Cambridge Analytica, que o Facebook meio que deixou-se usar dados dos usuários para fazer target de propaganda, até recentemente na eleição do Joe Biden, que o Facebook foi coagido pela Casa Branca, dizem-se, né? Não dá para saber, os interesses são obscuros, não dá para levar o que essas pessoas falam a sério, né? Eles têm outros interesses por trás, mas dizem que o Facebook foi coagido pela Casa Branca a tirar algumas histórias que eram negativas para o Biden com pressuposto de fake news, né? Então, a influência da Big Tech tem crescido e tem ficado cada vez mais óbvia. E tem até aquela foto famosa na posse do Trump, todos os grandes CEOs, né? Tá lá o cara da Amazon, o cara do Facebook, o cara da Tesla, o cara do Google, eles estão todos lá na posse, na frente, na primeira fila quase, então com acesso ao governo muito grande, o que faz pensar que o interesse do capital privado, que é obviamente se permanecer no poder, surpassem essa lógica do poder do povo, né? Então, é um ponto muito interessante aí de levar em consideração. Então, no final do dia, esse caso é um caso muito legal, eu vou continuar acompanhando. Eu não sei o que vai dar, se eu pudesse chutar, provavelmente vão liberar mais algumas coisas, mas nada muito grande, vão segurar e eventualmente vai passar, mas pode ser que esse seja um caso que de fato exploda e seja do interesse das big techs, do algoritmo e do povo que essa lista se libere. Mas mais do que isso, né, isso mostra que o balanço de poder e a maneira com que a gente se relaciona com o governo é um reflexo da nossa atividade cotidiana, né? O que a gente faz no dia a dia, a maneira como se relaciona com a tecnologia, impacta nossas expectativas em termos do que fazer, a velocidade que fazer, a priorização das coisas, e mostra que talvez o sistema atual de eleições de 4 em 4 anos, de representação, talvez seja um sistema inadequado para o mundo que a gente vive hoje. Né? A gente está claramente em transição
do modelo antigo para alguma coisa chamada democracia digital, não sei como definir, e esse meio tempo, esse meio do caminho que a gente se encontra é muito perigoso, né, e muito novo. E eu acho que esse caso dos Epstein Files é só mais um gancho, mais um ponto de atenção para a gente continuar acompanhando e também olhar para a gente e como a gente vê essas questões, como a gente vê a nossa interação com o governo, como a gente vê a função do governo, né? Tem uma função de sair do caso da Epstein do governo e voltar para a gente como cidadão. Que tipo de mundo a gente quer construir, né? Um pouquinho do que eu queria falar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aqui para a gente continuar a discussão. O que que vocês acham?